É interessante vocês comentarem essa espécie de superação do binômio natureza e cultura, porque tem vários conceitos também que vocês mobilizam nas pesquisas de vocês que dão exemplos bastante nuançados e complexos sobre isso. Um que eu achei muito interessante, que me chamou a atenção, que eu acho que seria legal vocês comentarem, é quando vocês dizem que os povos indígenas da Amazônia, eles não domesticavam as plantas exatamente, mas tinha uma ideia de familiarização com essas plantas. Então, vocês poderiam comentar essa diferença, tentar descrever melhor o que que é esse conceito de familiarização que vocês trazem? Eu posso falar o que é domesticação. Acho que depois o Eduardo pode falar um pouco mais sobre a familiarização, que foi ele que publicou mesmo esse conceito, mas a gente fala, os povos indígenas sim domesticaram plantas, né? Nossa domesticação como sendo um termo biológico, né? A domesticação como em sua forma mais simples, né? Mais pura, é a mudança genética e fenotípica das plantas, né? Através da seleção humana. Então, domesticar fizeram sim, mas em termos das ontologias indígenas mesmos, né? Os trabalhos do Eduardo também, Carlos Fausto, estão pensando em outra forma sobre esse processo, né? Que eu vou passar para o Edu já. Ele é um conceito importante na arqueologia, ele é muito antigo, ele tem quase um século, e ele representa, de fato, ele serve para explicar uma série de fenômenos que aconteceram no planeta a partir de mais ou menos uns 10 mil anos atrás, em vários lugares de maneira diferente. E que história é essa? De maneira muito, muito rápida, né? Foi um processo de seleção, de manipulação de plantas e animais que levou a que surgissem novas espécies de plantas e de animais, que têm uma relação íntima, coevolutiva com a nossa espécie. Nós sabemos hoje em dia que a Amazônia foi existem poucos centros independentes de domesticação de plantas no planeta, e um deles é a Amazônia. Inúmeras plantas que são consumidas no mundo inteiro foram domesticadas na Amazônia ou na periferia da Amazônia. Sabemos também que existe uma série de plantas amazônicas que não foram domesticadas e que são plantas muito importantes também para nós. O açaí talvez seja o melhor exemplo, a castanha do Pará. São plantas, tecnicamente falando, selvagens, a borracha extraída da seringueira. São plantas tecnicamente selvagens, mas que são importantíssimas para as populações tradicionais e para nós, e para populações urbanas também, de fora da Amazônia, né? No mundo inteiro. Então, o que acontece? O que nós percebemos? Que o conceito de domesticação ele não dá conta de explicar a variedade de formas de relações que as populações indígenas na Amazônia estabeleceram com a natureza. E, na verdade, ele corre o risco de reduzir, se a gente usa só o conceito de domesticação como chave interpretativa, todas essas plantas que não foram domesticadas e que são muito importantes, a tendência era ver essas práticas como práticas mais limitadas ou mais atrasadas, porque esse processo completo de neolitização, de emergência da agricultura, não teria ocorrido na Amazônia da mesma maneira como outros lugares do planeta. Então, quando a gente propõe o conceito de familiarização, nossa ideia é superar um pouco esse dilema e dizer, olha, domesticação é importante, ele é um conceito útil, mas ele não dá conta de outras formas de relação que são muito sofisticadas, baseadas, de novo, em formas de conhecimento sofisticadíssimas e que incluem o manejo de plantas não domesticadas através de estratégias que têm a ver com relações de parentesco, né, relações simbólicas, que, de acordo com essa perspectiva, estariam incluídas nesse conceito de familiarização. Então, quando a gente propõe familiarização, a gente quer ampliar um pouco o leque e, de novo, descolonizar, eu acho, a ideia de domesticação. Falar, olha, existem outras formas de se relacionar com a natureza que não estão ligadas a essa dicotomia, essa separação radical entre natureza e cultura, porque, no fundo, domesticação é isso, você remove da natureza e você, através desse processo, traz para o mundo da cultura. E o que a gente está dizendo é que tem... E, no fundo, a gente vive numa profunda crise hoje em dia no planeta socioambiental, que resulta dessa separação entre natureza e cultura. Então, a nossa ideia, a propor esse conceito, é chamar a atenção para a comunidade. Os povos indígenas já sabem disso, os povos da floresta já sabem disso, mas é tentar chamar a atenção para a comunidade acadêmica, para essas outras formas de relação com a natureza. Tem muito como essa rejeição da ideia de controle, né? Que a domesticação é muito vista como que o ser humano, em algum momento, certamente, conseguiu dominar a natureza, né? E, tipo, colocar a natureza sob seu controle.
essa ideia de falar de familiarização é muito mais fiel a que, né, os povos indígenas realmente enxergam essas relações. Muitas vezes eu não vejo essa coisa de controle, né? É muito mais uma relação mais simétrica, que, né, tem que negociar, né, com os outros seres, né, para poder fazer essas interações. Então, essa coisa de controle eu achei importante acrescentar.